Olá, pessoal, tudo bem? Como que estamos? Vamos lá. Premonição ou sensibilidade, sexto sentido, que mais? Simplesmente acontecimento. O que vocês acreditam? Eu vou contar uma história para vocês. Isso acontece sempre comigo, com muita frequência. Eu consigo sentir, perceber. Quando nós estávamos construindo a nossa casa aqui, que nós estamos morando hoje, nós morávamos em uma rua muito movimentada de Jaraguá do Sul, que na verdade é uma BR que passa pela nossa cidade, que agora está sendo retirada por fora, mas ainda não está pronta as obras. E todo dia o meu esposo saía para o trabalho e era uma saída muito ruim. Tinha lojas na frente, tinha uma loja de motos, então tinha motos estacionadas ali para venda e tal, e era tudo muito apertadinho. E eu comecei a sentir que ia haver um acidente, porque como ele saía de ré, numa rua movimentada, era muito complicado ali para sair. E eu comecei a ter esse sentimento de que algo iria acontecer. E aí eu comecei as minhas orações. Comecei a conversar com Deus, comecei a pedir o livramento. E um dia eu chegava primeiro que ele do trabalho, nós dois trabalhávamos no mesmo horário, porém eu estava na frente da empresa que nós trabalhávamos. Só que ele trabalhava aonde ela começou, no primeiro prédio. Então era longe para ele. E ele chegou e falou assim: "Nossa, eu parei num cruzamento e tu acredita que uma moça dirigindo um outro carro pegou nosso carro na frente, ela puxou demais e acabou me pegando ali?" Eu, foi só isso então. Para mim, a Daíse, é bom você sentir essas coisas, porque você vai pedindo, vai conversando com Deus, vai pedindo o livramento. Porém, eu nunca quis desenvolver. Tem pessoas que falam para mim: "Ai, por que você não desenvolve? Por que você não desenvolve?" Não, porque tem vezes que é sofrido. Por que é sofrido? Porque você não sabe o que é. Você simplesmente sente que algo vai acontecer, mas você não sabe o que é, o que vai acontecer. Isso machuca. Então eu fiquei pensando: nossa, se acontece só de vez em quando eu já sofro assim, imagina volta e meia. Não, para mim não, não vou desenvolver nada, fica assim como tá. E pode ser simplesmente o sexto sentido, né? Como tem muita gente que fala, sexto sentido, aconteceu porque tinha que acontecer, sensitiva, é uma pessoa sensitiva, é sensibilidade de sentir as coisas, e por aí vai. Você que é novo, está chegando, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like,
E aqui a gente sempre reflete algo da vida que acontece comigo, com outras pessoas. E se você tiver uma história para contar, escreva nos comentários para nós. Eu sofro com isso, porque nem sempre a gente consegue saber até que ponto as coisas vão. Vai ser grave, não vai ser grave, o que vai acontecer? Ai, Adaís, mas então você sente, por exemplo, quando vai vir uma coisa boa? Sinto também, porém, em menos quantidade. Geralmente, como tudo, o ruim é mais forte, parece que ele é mais presente. Então, para mim, o negativo, o ruim, vem mais do que o positivo. Mas o positivo, sim, ele também está presente, ele vem. Muitas vezes eu estou passando aí por alguma fase que não é tão boa e eu sei que ela vai acabar. Não sei exatamente o tempo, mas eu sei que ela vai acabar. Ah, mas então é só uma confiança que você tem de que vai acabar. Talvez, mas é algo forte. É algo forte, é quando você ouve aquela voz. Não te preocupa, está acabando. Só que não é no meu tempo, no tempo humano, no tempo lá de cima. Quem comanda tudo é naquele tempo, não no nosso tempo. Porque no nosso tempo, a gente ia querer para ontem tudo, né? Tudo para ontem, nada para amanhã, depois da manhã. Eu já tive outras situações em que deu errado. Eu entendi o contrário. Eu senti de uma forma e aconteceu de outra. Mas aí você fica em alerta. Ai, o que será? E aí você fica naquela expectativa de que algo vai acontecer. É muito difícil, é sofrido. Por isso eu nunca quis desenvolver. Prefiro ficar na minha ignorância, prefiro ficar só com esses insights quando vem, né? E trabalhar com eles. Porque esses eu já conheço como é, porque eles vêm desde quando eu era criança. Mas lá eu não entendia. Mas, com o passar dos anos, depois que eu fiquei adulta, eu comecei a perceber que eu sentia e depois acontecia. E de começo eu não prestava atenção. Eu lembro de uma vez que eu estava trabalhando, eu tinha uns 23 anos, e eu vi o carro sendo batido, o nosso carro sendo batido. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui olhar era daquele lado, naquele lugar, se o carro estava batido. E adivinha? Ele estava batido. Quando eu questionei o meu marido, você bateu o carro? Eu não, mas o carro está batido lá em tal lugar. Ele não tinha nem visto que alguém tinha batido o carro lá, que era um amassado pequeno. Mas eu já sabia lá onde eu estava trabalhando. Foi chegar em casa e só ter a certeza, olhar e dizer, realmente está aí, ó, batido. Entende? É isso que eu falo para vocês. Desenvolver para quê?
desenvolver para quem gosta, para quem quer, mas eu não quero. Então, eu não desenvolvo. E vocês? Vocês desenvolveriam essa habilidade ou não? Responde para mim. Deixe nos comentários. Um abraço da Ada e até o próximo vídeo. Tchau!